Bom dia, começa agora mais um especial Small Caps do InfoMoney. Nessa terça-feira, dia 9 de agosto, eu tenho aqui comigo o Rafael Figueiredo, da Clear Corretora. Há um mês, praticamente, a gente esteve aqui na mesma bancada. O Rafael alertou sobre 10 ações Small Caps que poderiam subir entre 70% e 100%. Passou um mês, muitas dessas ações já andaram, a carteira já está rendendo 25%. O Rafael vai comentar, fazer a atualização sobre essa carteira, mas antes disso eu vou pedir para ele também comentar um pouquinho sobre o Ibovespa. Naquela época que você esteve aqui, Rafael, o Ibovespa estava na casa dos 54.500 pontos. Hoje a gente já está arrumando ao patamar de 58 mil pontos. Quem ficou de fora desse rally, que é também a nossa chamada que a gente colocou na home do site do InfoMoney, para quem quiser também, clica lá na matéria, depois a gente vai disponibilizar todo o conteúdo dessa apresentação. Para quem perdeu esse rally, o que faz agora? A bolsa ainda tem espaço para subir? Ô Paulinha, bom dia a todo mundo. Eu acho que quem perdeu o rally tem chance ainda de buscar novas oportunidades. É claro que, como a gente está no meio de um rally, as preocupações elas ficam muito claras quanto à questão do risco. A gente vem alertando sinais de compra claros aí desde 48 mil pontos, diariamente, domingo com Rafi, Morning Call, aqui mesmo há um mês atrás, quando a gente iniciou a carteira Rafi Small Cap. Então, eu acho que a primeira preocupação que a pessoa tem que ter é quanto ao risco. Que há uma possibilidade de melhora, que a Bolsa vá buscar os 60 mil pontos, quem sabe até os 70 mil pontos para o final do ano, isso para mim está muito claro, a tendência de alta para mim é muito clara. Agora, não é porque tem um cenário lindo, maravilhoso, que a gente não vai se importar com os riscos, né? Então, o que devemos fazer? Acho que são dois deveres de casa importantes. O primeiro, fazer uma avaliação da tendência do ativo, seja ele qual for, do índice Bovespa, se é uma small cap ou não, se é uma blue chip ou não, quer dizer, fazer a avaliação da tendência, ver claramente nos gráficos se está com topos e fundos ascendentes, se ele vem respeitando o rompimento de nova máxima para fazer um fundo maior que o anterior e a configuração técnica, portanto, vai se estabelecendo ao longo desse percurso. E o ponto 2 existe uma técnica muito boa pela Nasdaq, que é você pegar a média móvel de 200 períodos, por exemplo. Quer dizer, quanto mais afastado para cima está o último negócio da média móvel de 200 períodos, mais em rally ele está, mais forte ele está. Então, a percepção de risco para esse papel é muito maior do que aquele papel próximo da média móvel, que ainda tem uma percepção de risco menor. Então, em resumo, o que deve fazer para a pessoa que perdeu o rally? Ponto 1, procurar primeiramente papéis em tendência de baixa. Eu vejo muita em tendência de alta, perdão. Eu vejo muita gente procurando papéis em tendência de baixa, Embraer, Suzano, Klabin, nada contra esses papéis. O problema é que eles estão em tendência de baixa, então não é oportunidade de compra. Então, primeiro de tudo é procurar os que já estão em tendência de alta. Vocês vão encontrar vários porque o mercado está em rally. Ponto 2, se preocupar com o risco e tentar buscar oportunidades cujo fundo anterior sejam pequenos. E aí existe um indicador que é muito legal, chama-se bandas de Bollinger. Eu uso para 8 períodos e 2 desvio padrão, que é justamente quando ele está com as bandas de Bollinger que estão estreitas, é um movimento que a gente considera relevante para que o mercado venha dar uma nova correria, com uma percepção de risco menor, já um papel, por exemplo, que subiu 7, 8 dias seguidos de alta, com as bandas já todas escancaradas, muito abertas, e aí o mercado acaba oferecendo um risco maior. Então, quer dizer, a percepção de risco tem que estar apurada sempre, sobretudo quando o mercado está com o rally em andamento, e tem que buscar uma configuração de tendência de alta e não contra a tendência, que eu vejo muita gente fazendo isso. Com esses dois deveres de casa, tenho certeza que tem oportunidades ainda que vão acontecer e que papéis que vão corrigir, vão estreitar bandas e sinalizar novas altas, e aí as oportunidades vão aparecendo. Acho que a tendência ela não se perdeu ainda. Hoje está beirando 58 mil pontos, muito pronto para abrir um novo range de alta até 60 mil pontos. São 2 mil pontos, mas tem muito papel que anda com esses 2 mil pontos no índice Bovespa. Então, as oportunidades estão ali pelo caminho e é uma questão de preferência e avaliação de risco. E num cenário de uma possível correção, a que ponto que seria um ponto de alerta para o investidor nessa correção? Aí nesse cenário de correção, eu queria mostrar aqui o gráfico.
Se a gente olhar, tem um suporte relevante aqui nos 55.720 pontos, que é, eu diria, o ponto mais assim firme no mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário do Ibovespa. Olha só, esse é o ponto que eu mais me preocuparia. Eu diria que eu continuo bem animado, o índice Ibovespa hoje sobe bem, o volume está legalzinho. Se romper essa última máxima, vamos seguir em frente. Agora, se perder esse último ponto aqui, aí eu diria que é uma hora de ficar preocupado. Esse último ponto aqui, Paula, é 55.600 pontos, ou seja, é o ponto que eu teria para desanimar um pouco esse quadro comprador. Não significa que vai reverter tendência, que acabou a alta, que o mercado vai voltar para 30 mil pontos. Não, mas é uma percepçãozinha ali de perda do fundo anterior, o mercado inicia uma correção para depois buscar um quadro de melhora. E agora no cenário que o Bovespa vai buscar os 60 mil pontos, chegou lá e qual que é o próximo patamar? Os 60 mil, entre 60 e 63 mil pontos é um patamar histórico, recente, bem importante, porque é onde foi testado, teve o rally do Levi, né? O Levi entrou e aí o mercado acreditava que as reformas iam acontecer e as commodities melhoraram muito nessa época. Então, entre 60 e 63 mil pontos é um range muito relevante e vale lembrar, que já foi dito aqui no Infomoney também, que a gente está rompendo um canal de baixa desde 2010 e é um canal, esse rompimento ele é extremamente relevante do ponto de vista do fluxo, dizendo assim que o dinheiro que está entrando é um dinheiro novo, é um movimento muito mais relevante do que pura e simplesmente uma correção dentro de uma grande tendência de baixa. De fato, a reversão está acontecendo, estamos indo para uma primária de alta, com um sinal de mercado melhor. Agora, nós vamos sentir os 60 mil pontos, 63 mil pontos, certamente, porque é um ponto extremamente relevante. Dali para cima, só 70 mil pontos, topo histórico, 73 mil pontos. Aí é pensar em ganhos bem maiores do que eu acostumado a ver nos últimos anos. Exatamente. Só que, de fato, quer dizer, olha a relevância do momento que está vivendo. Estamos diante de uma reversão de tendência macro, tendência primária do mercado, que desde 2010 até hoje é tendência de baixa. 6 anos de profunda tendência de baixa. Nós estamos revertendo esse quadro, entrando numa tendência de alta, prometendo pelo menos 3, 4, 5 anos para frente, já numa tendência de alta, porque a gente está revertendo esse quadro. Então, é um fato que é um fluxo novo que está fazendo essa reversão acontecer. Mas, para que saia dos 60, 63 mil pontos e vá para o topo histórico, temos que ter um fluxo ainda mais novo do que esse. Ou seja, certamente pelo lado da macroeconomia, tem que passar o ajuste fiscal, tem que passar as reformas importantes. Quer dizer, o Brasil tem que se colocar numa trajetória de crescimento mesmo, e não ficar na promessa, na perspectiva que é o caso de agora. Ou seja, são dois fluxos que a gente tem que identificar. Um da reversão é o que está acontecendo, o cenário é claro para mim, divergência de OMV, o rally é muito mais forte no Brasil do que os emergentes em geral. Então a reversão é o primeiro fluxo, que é quanto à expectativa. O mercado tem a capacidade sempre de reverter a tendência, reverter o cenário da economia antes, em 6 meses e 1 ano. Ou seja, o mercado olha e antecipa a melhora da economia real em 6 meses e 1 ano. E ele está vendo isso nesse momento. Agora, para sair de 63 e ir para 70 mil pontos, o mercado tem que ter um novo fluxo. E esse novo fluxo é das reformas, é do país na trajetória de crescimento. E aí o governo tem que entregar, porque senão o mercado vai desconfiar e vai devolvendo o preço certamente. Então, a primeira fase é essa, ela está acontecendo e há oportunidades para acontecer. Para a gente concluir a explicação, Paula, a carteira Rafis Small Cap, ela veio dessa premissa, né? Quando eu resolvi criar a carteira Rafis Small Cap, ela veio da premissa de que há uma percepção de melhora no nosso mercado e pelo fato do mercado estar melhorando, as small caps são as primeiras a melhorar para depois as blue chips irem ganhar fôlego. Isso é legal, por isso que as small caps estão bombando no mercado e com a performance inclusive até superior do índice Bovespa. Porque numa situação de que os fundos vêm investir no Brasil, eles primeiro vão procurar os papéis que têm pouca liquidez, que são as small caps, para depois procurar os papéis com maior peso no índice, que são as blue chips. Então, a ideia, quando eu percebi que as small caps estavam melhorando, estavam ganhando um ritmo de força muito mais intensa do que o próprio índice Bovespa,
é a hora que eu falei, cara, agora o mercado está vindo realmente com um novo fluxo. E é o que de fato está acontecendo. É por isso esse resultado bem bacana. Enfim, menos de 30 dias, eu prometi, né, uma carteira que poderia dar papéis entre 70% e 100%. Já tem papel dando 70%, já tem papel dando 60%. Espero dar um papel aí de 100% para comemorar os 70% e 100%, como a gente falou, em menos de 30 dias, o que é muito positivo. E aproveitando que você comentou da carteira Small Caps, antes da gente passar pelos papéis em si mesmo, o momento ainda é das Small Caps, como você comentou, né? Esse rally ele viria primeiro dessas ações de menor liquidez. Até quando focar nessas ações? E para quem está assistindo o programa agora, não entrou nesses papéis que você recomendou, ainda é o momento, é hora de comprar esses papéis? É o momento, é hora sim de entrar nesses papéis, mas aí tem que fazer duas observações que são bem relevantes aqui. A primeira, são ponderações. A primeira, quando se trata de uma carteira, que é essa aqui que a gente está montando, de 10 ativos, entra um, sai outro, etc. Quando um papel está ruim, às vezes o papel, esse resultado não é tão ruim, porque tem mais 2, 3 papéis que estão bem positivos, porque é uma carteira. Então, um papel acaba defendendo o outro, é a tal da política da diversificação de ativos, né? Então, tem sempre um ou outro ali que pode estar ruim, então tá indo bem. Quando um investidor escolhe entrar em apenas um ativo, esse ativo pode performar de uma maneira ruim, enquanto os outros estão indo muito bem. Então, a primeira ponderação é que nós estamos tratando sempre de uma carteira e não de um ativo individualmente. A carteira em si, ela tem um potencial enorme. Por exemplo, só 2 papéis que fizeram ali 70%, 60%. A ideia da carteira é que os 10 papéis, de preferência, vão fazer de 70% a 100%. Então, tem papel aí que está rentabilizando 1% desde quando começou até agora. Então, existe potencial da carteira continuar bombando. Agora, na hora do investidor olhar apenas um papel, apenas um, ele tem que se preocupar com o risco. Então, quer dizer, se o papel subiu, por exemplo, Pomo 4, Randon, que subiu 60%, 70%, e os fundos anteriores, que é o ponto de stop, de proteção, estiverem muito distantes, não é a hora de entrar. Ou seja, se ele escolher um papel, ele tem que ter uma percepção de risco bem mais apurada do que os demais, porque se olhar individualmente, tem papel que já andou muito, tem papel que não andou. Bom, agora vamos para a carteira em si, né? Eu vou só passar aqui pelos 10 papéis que a gente comentou, né? Há um mês, Exetec, Eco Rodovias, Guararapes, Kepler Weber, Via Varejo, Tegma, Randon, Marco Polo, Profarma e Companhia Hering. Isso. A carteira rendendo cerca de 25%, você vai passar, né? Isso, pode mostrar até minha tela aqui, está no Excel aberto, e ela está inclusive em tempo real com o mercado nesse momento. Então a gente pode olhar aqui exatamente isso, né? Os papéis que você citou, Paula, tá aqui, Eco Rodovias. E né? Os papéis que têm a maior valorização, Tegma, Randon e Marco Polo. Né? Isso. Uma dúvida, uma questão importante que as pessoas me perguntaram é como é que eu defini os pesos da carteira, né? É uma carteira, se eu somar tudo isso aqui, ele me dá uma soma 100, né? Como é que eu defini esses pesos? Esses pesos foram definidos por valor de mercado da empresa. Né? Então, a empresa que tem mais valor de mercado tem maior peso, a empresa que tem menor valor de mercado tem o menor peso. Então, por exemplo, a Eco Rodovias, que é o que é o segundo melhor, é a primeira melhor valorização, né? Depois ela só ganha no caso de Via Varejo que está perdendo, ela tem o maior peso da carteira. Repara que quase não rentabilizou. Né? A maior valorização, conforme você colocou, é Tegma, seguido de Randon com a Pomo 4. Lembrando que Randon e Pomo 4 costumam andar juntinhas, então certamente se uma sair, a outra sai também. É uma coisa que eu tenho fixa na minha cabeça. E o papel que não está performando legal dentro dessa carteira é Via Varejo, que tem até um peso relevante em toda a carteira, que está caindo 5,40%. Vale lembrar que essa rentabilidade aqui, ou seja, o índice Rafis Small Cap, que é a carteira de Small Cap criada, né, por mim aqui, né, desde o rompimento do dia 23, né, ela está rendendo 24%, e nesse mesmo período o Ibovespa sobe 15%, e o índice Small Cap definido pela BMF Bovespa está subindo 19%. Então,
De fato, a gente está superando os dois benchmarks, o que para mim é um resultado bastante positivo. Eu estou bem feliz de ter pego esses papéis aqui na veia, e agora é uma hora de você sempre manter uma boa administração para acumular os papéis que andaram bem, ou seja, fazer uma boa gestão, digamos assim, dessa carteira, acumular bem esses resultados, para não deixar ela, se o mercado começar a entregar, não desvalorizar tanto. Então, essa é a carteira, ela começou no dia 23 de junho, desde esse momento ela vem tendo uma rentabilidade muito boa. Eu só não, hoje a carteira, se pegar o índice, a carteira em si, ela está subindo 2%, o Ibovespa, nesse caso, só sobe, o Ibovespa agora nesse momento, a gente pode olhar aqui, ele está subindo, o Ibovespa sobe 0,55, a carteira rápida de small cap está subindo 2,5%. Na verdade, ontem a carteira caiu 1,70, enquanto o Ibovespa ficou ali meio no 0 a 0. Então, hoje ela está pegando esse atraso. Então, é um resultado bem bacana. Eu estou bem feliz com ela. E vamos ver aí o que vai acontecer até o final do ano, com a promessa de voltar uma vez por mês aqui para fazer essa avaliação de novo e entender melhor como está funcionando a carteira ao longo do tempo. Agora, Rafael, você comentou que você faria uma mudança na carteira, imagino, né, que seja via varejo, Isso. A única que está entregando um resultado negativo. Aí eu queria que você comentasse para qual papel que você vai mudar e o que deu errado com via varejo. Beleza, boa questão. Olha só, a primeira questão que eu quero esclarecer é porque não é porque o papel via varejo está negativo é que eu vou tirar ele, né? Não é essa questão. O problema é que eu tenho algumas premissas, e essas premissas foram colocadas inclusive no vídeo anterior, que nós criamos a carteira Rafin Small Cap, que precisam ser respeitadas. Primeiro, tem que ser uma small cap. Bom, essa é a primeira premissa. A segunda é que a configuração do gráfico semanal e do diário precisam estar todas as duas falando a mesma língua. Então, a partir do momento em que o diário fale diferente do que o semanal, ou o semanal fale diferente do que o diário, essa carteira ela passa a não fazer muito parte da premissa. A outra questão relevante é que são papéis que necessariamente precisam estar acima de média móvel 200 períodos. Então, todos eles até então estão, inclusive via varejo. Se perde a média móvel 200 períodos, é um papel fortemente candidato a sair da carteira. Então, existe regra, existem as premissas, eu preciso cumprir isso por uma questão até de acompanhamento e transparência para quem acompanha a carteira, quem está acompanhando a gente, e não virar aquela bagunça de tira o papel com a minha vontade porque eu quero. Por que você está tirando? Porque eu quero. Não, tem algumas regras e essas regras estão sendo cumpridas nesse momento. Via varejo especial, não é porque o papel está caindo que eu vou tirar o papel. O papel hoje ele está sofrendo algumas questões que para mim são relevantes. No gráfico semanal, a proteção da carteira seria aqui os 5,80. Até aí está tudo muito bem. Mas na hora de a gente incluir a média móvel 200 períodos, vou colocar aqui, sempre média móvel exponencial, tá, gente? Então, quando eu incluo a média móvel 200 períodos, 200, peraí, 100. Deixa eu melhorar aqui a exponencial. Peraí, 50. Olha, se a gente olhar, vou botar uma aparência mais forte aqui para que fique mais visível no vídeo para aqueles que estão acompanhando. A média móvel ela está aqui. Esse é do gráfico semanal, e a do diário a gente está sobre esse ponto, né? Inclusive do diário a gente tem a opção de colocar a média móvel 200 períodos. A gente voltou para a região de lenga-lenga. Só que tem uma coisa agora, o diário não está falando a mesma coisa que o semanal. O diário, ele comprometeu a tendência depois que ele perdeu o suporte no 7,30. E aí esse foi o principal motivo de eu começar a olhar a carteira, começar a olhar
a Via Varejo com uma percepção diferente dos demais papéis. Então, o Via Varejo está subindo bem hoje, está subindo 2,94. Acho que é até ótimo isso acontecer. Então, caramba, agora eu botei, sem querer eu fechei o gráfico. Espera aí. Levarons. Tá aqui, vou inserir o ABV. Sem querer eu fechei o gráfico aqui, gente. Só um minutinho. Vamos lá. Olha só. Esse é o ABV, né? Que também é outra premissa importante. Então a Via Varejo ela perdeu esse 7,29. Então, qual vai ser a regra? Quando o papel fechar hoje, eu vou vender Via Varejo, tá? E vou comprar mais um ativo. Vai ser a regra para justamente a carteira, eu vou operar ela sempre nos períodos de fechamento, para não ter dúvida, para democratizar os movimentos. Agora é 7,95, então eu quero mais é que suba hoje, porque quanto mais ela subir, melhor ela é para mim. Mas quando fechar o pregão hoje, eu vendo ela no fechamento e vamos comprar mais um outro ativo. E aí a novidade agora, então, da carteira, qual é? É 1003, o código MEAL3. IMC, né? ME, né? Sim, mas o nome o ticker, né? A empresa é IMC. Tá, IMC Alimentos, né? Isso mesmo. E é o papel que vai entrar no lugar de Via Varejo, tá ok? O gráfico semanal é um papel que ainda que já comprometeu a tendência, então de alguma maneira um fala a mesma língua que a outra. E o diário, eu tenho uma formação aqui bem interessante, né? Que é uma formação bem de flâmula, né? E que traz algum potencial para o papel de valorização quando houver esse rompimento aqui. Então, a princípio é isso. A gente vai tirar Via Varejo hoje no fechamento, vou acumular essa variação negativa, jogar ela para dentro da carteira e vou entrar com 1003. Com isso, pessoal, vai haver alterações dos pesos de todos os papéis, porque 1003 tem um outro valor de mercado diferente de Via Varejo, e aí eu vou ter que fazer um novo cálculo de valor de mercado para cada uma das empresas e distribuir isso pela carteira. Então amanhã a carteira amanhece com novos pesos para cada papel, tirando Via Varejo, entrando 1003 no lugar delas, ou seja, e aí a carteira segue vida, a gente registra isso aqui, daqui a 30 dias a gente volta a olhar de novo para ver esses resultados. A gente coloca amanhã essa atualização dos pesos na matéria que a gente vai disponibilizar depois no Infomoney. Perfeito. E, Rafael, para a gente encerrar, o nosso tempo está esgotando, queria só te questionar sobre as 3 ações que estão mostrando a maior valorização ali. Te preocupa essa valorização de até 70% de algumas ações? Não me preocupa porque pelo semanal, que é a grande... Isso é para todos os 3 papéis, Tegma, Randon e Marco Polo. Randon e Marco Polo costuma ser preminhas mesmo. Quando um sobe, o outro sobe também. Às vezes um fica um pouco mais atrasado, mas as coisas andam bem. Mas a importância da carteira RAFI é o foco no gráfico semanal. E para esses 3 papéis, o gráfico semanal reverteram tendência, já estão em tendência de alta. Então, aqueles objetivos que eu coloquei lá no primeiro vídeo que a gente fez, vão manter, né? Então, quer dizer, é papel para dar 100%, talvez até ou mais. Fora os outros que estão ali um pouco atrasados, dando 30%, 40%, que também estão bem configurados. Da mesma maneira que eu tirei Via Varejo porque perdeu na minha avaliação a configuração, eu posso também tirar o papel porque ele rentabilizou no meu alvo, né? E a gente troca para o outro papel. Eu vou tentar sempre manter 10 papéis, porque como a gente está tratando de small cap, às vezes um papel cai muito, porque é uma small cap, por conta de liquidez, entre leilão, e aí é importante que tenha outros papéis que segurem um pouco esse tranco da carteira como um todo. Ou seja, a diversificação ela funciona bem para esses casos, né? E aí, a última ponderação, como sempre,
e responsabilidade máxima do call, da criação da carteira, etc., que aquela coisa que eu sempre brinco com os investidores, que as pessoas que me acompanham. Ministério da Saúde, dos analistas e dos traders de mercado advertem, né? Operar papel com baixa liquidez pode ser de prejudicial ao seu bolso. Então, tenham consciência do risco, tenham consciência do tamanho de posição, não vão com a cara a tapa, não ache que o mundo é belo e que tudo vai explodir, porque tudo tem que ter uma ponderação quanto ao risco e essas questões precisam ser sempre levantadas, porque ainda mais quando se trata de small cap, que é um ponto aí bastante relevante. Então, levando bastante em consideração o resultado da carteira, eu estou bem feliz até agora e vamos torcer aí para que a carteira, pelo menos daqui se em 30 dias ali deu 25%, imagina nos próximos 30, né, dá 50%, já é um belo resultado. Vamos ver aí como vai ser o resultado aí no próximo mês. Bom, nos próximos 30 dias você volta aqui para a gente fazer essa atualização da carteira e também nos 63 mil pontos do Ibovespa eu vou te chamar aqui de novo para saber para onde a Bolsa vai. Vamos lá. Bom, Rafael, gostaria de agradecer a sua presença, a todos que estão nos assistindo também, muito obrigada. E depois a matéria vai estar disponibilizada no site do Infomoney. Uma ótima terça-feira a todos e até mais. Tchau.